Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você, com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Espírita Amor e Caridade, sempre trazendo um tema para a nossa reflexão. E hoje nós temos aí o tema já divulgado aí durante a semana, para que possamos refletir a respeito desses questionamentos evangélicos, que não deixam de ser. E hoje temos aqui conosco a nossa querida amiga, colaboradora de muito tempo, né? Já esteve aqui no programa conosco e também na nossa instituição, sempre ela nos prestigiando com as suas belíssimas reflexões, palestras que ela nos traz. E hoje estamos aqui com ela, que é a nossa querida Tânia, psicóloga, professora, pedagoga e, bom, e mais algumas coisas mais. E espírita, que é o mais importante. Muito bem. Então, nós temos aí o nosso tema, salvação ou evolução. Então, antes de adentrarmos diretamente ao nosso tema, nós temos aqui a nossa introdução e, como sempre fazemos, lemos uma página da obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a nossa mensagem de hoje é de número 47, que nos diz assim: o amor e a alegria são os elementos básicos para conquistarmos amizades e as conservarmos. E são básicos também para a nossa paz mental. Demonstre amor e alegria em todas as oportunidades e veja que a paz nasce dentro de você. A felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Busque-a dentro de você mesmo, pois a felicidade é Deus e Deus mora dentro de você. Então, uma mensagem já para iniciarmos aí a nossa reflexão e convidar aos companheiros, nossos irmãos, todos aqueles que estejam sintonizados conosco nesta hora, nesse momento, a elevar os pensamentos, nossos pensamentos, até Jesus, nosso meigo Rabi, co-criador desse planeta, Espírito puro, sol espiritual de nossas vidas. E nesse momento em que atravessamos de transição, de testemunhos, que o busquemos em espírito e verdade, a sua luz, a sua misericórdia, que seja e continue sendo derramada sobre toda a humanidade, sobre todos nós. E assim, nesse momento, com a sua permissão, com a permissão dessa espiritualidade amiga, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, apesar que o nosso programa, agora em maio, né, ele vai fazer aniversário. 9 anos nós estamos aí no ar com o nosso programa, né? Então, estamos aí vencendo as dificuldades. Mas, mesmo assim, não obstante termos esse tempo aí, né, na TV, há 2 anos, 3 anos para cá, estendemos para a mídia, né, para o YouTube, para o Face, para o Instagram, devido à pandemia, né, nesse caso, que nós sempre estávamos aí. Bom, enfim, nós escrevemos um texto porque muitas pessoas, principalmente agora, há 3 meses atrás, nosso programa está sendo assistido nas cidades vizinhas aqui, a cidade serrana, Nova Friburgo, Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, claro, em Teresópolis. Então, muitas pessoas estão acessando o nosso programa, às vezes, pela primeira vez. E muitos não têm uma ideia precisa, uma ideia mesmo simples, do que trata a doutrina espírita.
Então, nós fizemos aqui um texto básico, claro, para que as pessoas possam, aqueles que não estão familiarizados com a mensagem espírita, possa ter uma noção. O espiritismo foi codificado na França pelo acadêmico Allan Kardec no século XIX. O espiritismo está afincado nos ensinos de Jesus Cristo, na chamada terceira revelação. É uma doutrina sem ritos nem dogmas. Não prescreve a infalibilidade nem hierarquia entre seus membros. A doutrina espírita é uma filosofia de bem viver. Seus fundamentos estão alicerçados na ciência, na filosofia e na religião. Acolhe o conhecimento e o progresso, valorizando o comportamento social e moral na unidade indissolúvel entre corpo e espírito. Preconiza o cuidar de si na mesma dependência do cuidar do outro. E a nossa máxima é que fora da caridade não há salvação. Então, basicamente, muito, sinteticamente, resumidamente, é o que trata aí a doutrina espírita. E hoje, agora, nosso tema, salvação ou evolução. A pergunta que eu vou dirigir à nossa amiga, para ela dar início a desenvolver o estudo de hoje para nós, é qual o entendimento da doutrina espírita em relação justamente à salvação. Muito bem, obrigada, Juarez. Olá a todos e todas, sintam-se carinhosamente abraçados, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Esse tema proposto é um tema extremamente interessante, porque quase todas as tradições religiosas do Ocidente trabalham com esse conceito, com essa ideia de salvação. Então, é muito importante a gente, de fato, entender como que é isso na doutrina espírita. A doutrina espírita trabalha com esse conceito? Se trabalha, qual é a nossa abordagem? De que maneira nós percebemos essa salvação? Mas antes de apresentar a abordagem espírita, para que fique bem claro o que como a gente enfoca e as outras tradições de fé, eu vou fazer um apanhado, que é um apanhado geral, do que eu chamo de pacote da salvação. Então, há tradições de fé que fazem todo um trabalho de divulgação, de proselitismo, que é tentar converter as pessoas. Nesse caso que estamos trabalhando aqui no Ocidente, seria a fé cristã ou a aceitar Jesus, para que então obtenham essa salvação. Mas como é isso de salvação para essas tradições de fé? Nós temos uma vida na Terra, e para essas tradições, geralmente as correntes não só católica, mas também as tradições de fé protestantes, que a gente chama aqui no Brasil de evangélicas, acreditam que a gente é criado no momento do nascimento e que nós vivemos uma vida em que podemos optar pelo bem ou pelo mal durante essa vida. Aceitando Jesus, aceitando o ensinamento cristão, nós já estaremos no caminho de escolhermos esse bem. E isso vai trazer um impacto, uma consequência para a nossa vida futura quando nós morremos. Então, a gente vive uma vida que, se fizermos essa escolha e resistirmos às influências do mal, porque nós teremos também a figura dos anjos nos inspirando para o bem e a figura dos demônios ou de Satanás querendo fazer com que a gente caia em tentação, mas se nós perseverarmos nos ensinamentos de Jesus, aceitando-o como nosso Salvador, nós estaremos a salvo depois dessa vida. Então, quando nós morrermos, se fizermos tudo isso da forma correta, segundo essas tradições, nós então iremos para o céu e teremos uma existência de felicidade. E um dia nos reuniremos com todos os nossos afetos, quando vier o juízo final, que é um momento em que Jesus virá e separará aqueles que o seguiram daqueles que o não seguiram, condenando esse segundo grupo dos não seguidores a penas eternas no inferno.
Esse é o pacote, quer dizer, reparem que há vários elementos aqui que se interrelacionam. E de onde veio isso? Qual é a origem dessa crença? A tradição judaica já trabalhava, de alguma forma, com esse conceito de salvação. Então, aqueles que aceitassem o Deus único, aqueles que aceitassem num contexto que era um contexto de época politeísta, aqueles que aceitassem a ideia do Deus único estariam então resguardados num futuro após a morte. E além da tradição judaica, esse conceito, esse pacote de salvação vem das frases, de algumas frases que Jesus e os seguidores de Jesus falaram, que deu a entender isso, que é necessário para a vida futura, para a nossa felicidade, aceitarmos Jesus, todos nós, e que isso está relacionado a você ir para o céu ou para o inferno, dependendo dessa escolha. O que é claro, eu acredito que todos aqui que nos ouvem vão concordar com isso, é um critério de exclusivismo. E por ser um critério de exclusivismo, é também uma injustiça, e eu explico a razão. Vamos imaginar hoje no planeta, nós estamos aí com mais ou menos 8 bilhões de habitantes. Apenas uma parte desses 8 bilhões de habitantes conhece Jesus e pode-se dizer cristã nas várias denominações que são conhecidas. O outro restante são os nossos irmãos da religião muçulmana, do islamismo, são os budistas, são os hinduístas e de outras tradições menores que não aparecem tanto estatisticamente. Então, nós temos metade dessa população que acredita em Jesus e aceita o evangelho como código ético de conduta, e a outra metade que não, que ou segue outras religiões, outras abordagens, que não tem nada a ver com Cristo, desconhecem muitas vezes Jesus, né? Não tem nenhum conhecimento, e até os nossos irmãos que não creem em nada, não creem em Deus, não creem em Jesus, não adotam nenhuma religião, que podem ser ateus ou simplesmente podem ser pessoas que vivem o que a gente chama em filosofia de espiritualidade laica. Vivem os valores, que são valores humanos importantes, se preocupam em fazer o bem dentro de suas comunidades, mas não sentem necessidade de uma abordagem religiosa. Então, percebam que essa ideia comum de salvação, ela é injusta, porque a maioria das pessoas, metade do mundo, estaria condenada ao inferno. E apenas uma parte, então, teria condição de se salvar, que significaria ter essa vida feliz, ter esse momento após a morte de intensa felicidade, de paz junto a Deus e etc. Então, esse pacote da salvação. Antes de nós trabalharmos a ideia espírita, é importante a gente entender esse termo, salvação. Salvar. O que vem a ser isso? Então, o conceito de salvação é ato ou efeito de salvar. Aí a gente vai procurar o que é salvar. Tirar ou livrar da ruína ou do perigo. Pôr a salvo. Conservar. Guardar. Defender. Preservar. Salvaguardar. Poupar. Então, a gente se pergunta, salvar de quê? Como obter a salvação? Então, nós já vimos que para essas abordagens, a salvação está estreitamente ligada à nossa sorte depois da vida futura, a sermos felizes e irmos para o céu, então o nosso destino após essa vida, ou irmos para o céu, para o inferno, para uma pena eterna. Vamos ver então agora qual é, como questionou o Juarez, como que a doutrina espírita vê essa questão da salvação. E salvar de quê, no caso? Essa pergunta foi feita para Emmanuel na elaboração do livro O Consolador, que é um livro antigo, é um livro muito bom, de perguntas e respostas, que se assemelha à forma como o Livro dos Espíritos foi estruturado. E na questão 225 foi perguntado a Emmanuel como entender a salvação da alma e como consegui-la. O nosso mentor, então, eu vou destacar aqui apenas os trechos mais importantes, ele diz assim:
temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação da própria alma, iluminação de nós mesmos, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Então, a ideia de salvação, como nos propõe aqui Emmanuel, está relacionada à questão da evolução, do progresso, da nossa iluminação, do desenvolvimento das nossas virtudes, do desenvolvimento da nossa capacidade de entender, de conhecer, porque a gente sabe também que o conhecimento e o amor estão profundamente ligados. Salvação, então, para nós espíritas, é evolução, né? A gente poderia até fazer um trocadilho, uma brincadeira aí com o tema. O tema proposto é salvação ou evolução. A gente poderia dizer salvação é evolução. E a gente, essa ideia, o que seria então salvar? Salvar de quê? Da nossa inferioridade, do sofrimento que nós temos e que é decorrente de tudo aquilo que nos faz, que nos torna infelizes, as nossas paixões, as nossas escolhas erradas, o mal que a gente pratica, que acaba trazendo para nós um ciclo de repetições e de sofrimentos, sejam sofrimentos físicos, materiais ou mesmo psicológicos. A iluminação, então, o progresso espiritual é esse caminho para nós evitarmos o quê? Qual é o perigo? O perigo de sofrimento, o perigo de nós nos perdermos, o perigo de nós não nos realizarmos enquanto espírito que somos em marcha para esse processo ascensional. E nessa questão, Emmanuel ainda nos lembra o seguinte, que o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. Mas percebam aqui que quando Emmanuel fala isso, ele está se dirigindo a nós, que somos espíritas e cristãos. Mas claro que aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não tiveram oportunidade ou que simplesmente não veem sentido no discurso cristão, igualmente podem fazer esse trabalho de iluminação. E aqui eu recorro, então, à questão 982 do Livro dos Espíritos, em que é perguntado a Kardec, olhem bem, será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa felicidade na vida futura? Olha bem o que é perguntado aqui. O que Kardec perguntou aos espíritos. Então, vamos compreender. O espiritismo adota como conduta ética o Evangelho de Jesus. É o nosso critério ético, é o nosso norte moral. Então, aqui está sendo perguntado se, para ser assegurada a nossa sorte na vida futura, é preciso, então, que a gente professe o espiritismo e o cristianismo, por consequência? Vejam a resposta dos espíritos. Eles dizem assim, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. O bem é sempre o bem, não importa o caminho a que ele conduza. Isso inclui, então, todos. E é por isso que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, porque a caridade, esse lugar da caridade, é um lugar que todos podemos ocupar. O bem todos nós podemos fazer, ateus, evangélicos, católicos, espíritas, budistas. Todos nós, independente da denominação religiosa, estamos em condição de praticar o bem, que é a única coisa que vai determinar a nossa sorte futura. A prática do bem, nós estarmos alinhados com a lei de Deus, amando ao próximo, desenvolvendo as nossas virtudes. Veja um exemplo agora da tragédia que está acontecendo no sul do país. As pessoas lá fizeram uma escolha. Há aqueles que ajudam e há aqueles que saqueiam e roubam. Isso é uma escolha. Escolher o bem e ajudar os semelhantes, os animais, a população, ou se aproveitar desse momento de dor, de sofrimento, de tristeza, de tragédia para praticar o mal.
E claro que existe uma consequência, porque nós sabemos igualmente, assim como todas as religiões acreditam, todas as tradições de fé, que uma lei maior nos rege. E essa lei maior determina que a cada um seja dado segundo as suas obras. E para terminar aqui as minhas considerações iniciais, é importante lembrar que, ainda que nós escolhamos o mal, ainda que nós estejamos nesse momento, nesse estágio, nós temos várias existências à frente para corrigirmos o nosso caminho. Então, a questão não está fechada, porque nós não temos uma existência só. Se nós fizermos a escolha por praticar o mal, ok, nós vamos sofrer, nós vamos passar por momentos difíceis, mas teremos outras vidas e outras oportunidades de corrigir o nosso rumo. Então, não há penas eternas, não há uma determinação absoluta de uma consequência quando nós não conseguirmos nos alinhar nessa vida com a lei de Deus e com a prática do bem. Então, para começar, é importante nós pontuarmos essa visão, tanto de Emmanuel quanto dos Espíritos, no Livro dos Espíritos. Assim, queridos amigos, fazendo aqui, corroborando com a nossa companheira, né, que ela colocou muito bem, porque o nosso entendimento é que nós somos espíritos imortais, né? E fomos criados, partimos do mesmo ponto, recebendo como herança a capacidade de progredir, cada um, né? Em medida absolutamente igual, em pé de igualdade, em consonância, naturalmente, com a justiça divina. Então, esse é o nosso entendimento. E como a nossa amiga colocou bem, então já podemos observar que a salvação está ao alcance de todos, independentemente de religião, de crença nenhuma. Basta, conforme a nossa companheira colocou muito bem, a gente seguir a orientação e praticar as leis de Deus, que todas as religiões, de uma certa maneira, pontuam essas leis, que é praticar o bem, né? Desenvolver em nós a amorosidade, a fraternidade, a solidariedade. Então, para isso, não há necessidade de ser espírita, católico, protestante, budista, hinduísta. Então, aí sim, aí está mais conforme com a justiça divina, independentemente de religião. Porque nós podemos observar que muitos, né, trazem esse rótulo religioso, mas, na realidade, eles não praticam, na essência, esses ensinamentos. Muitas vezes observamos pessoas que não têm rótulo nenhum religioso, mas praticam bem, é uma pessoa boa, fraterna, caridosa. Com certeza esse vai alcançar a dita salvação. Então, eu gostaria somente de ter complementado aí, né, ajudado a nossa companheira no seu raciocínio, e vamos para o nosso primeiro intervalo e retornaremos daqui a pouco ao nosso segundo bloco do programa. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas,
legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, retornando ao nosso programa de hoje, com o tema Salvação ou Evolução, com a nossa companheira Tânia. Na realidade, em verdade, Jesus nunca apresentou soluções mágicas de salvação gratuita, com base apenas na fé. Pelo contrário, se observarmos as suas lições, as suas parábolas, sempre foram no sentido de acordar a criatura para a necessidade de assumir sua vida, tomando em suas mãos as rédeas do seu próprio destino. Então, são as escolhas que fazemos, né? Aqui. Então, nesse sentido, é que a doutrina espírita tem uma proposta realmente libertadora para o ser, mas não essa apoiada, fundamentada somente na fé. Não é isso, nossa querida irmã? Exatamente, Juarez, como você bem pontuou e como a gente já vinha mostrando no ensinamento dos espíritos, a prática do bem ela é acessível a qualquer um, inclusive aqueles que sequer acreditam em Deus, que sequer acreditam em ou seguem algum tipo de religião. E aí sim, esse critério nos coloca todos com a mesma possibilidade. É importante lembrar aqui também que, principalmente hoje na Europa, em função de vários motivos que não cabe a gente desenvolver aqui, os jovens, principalmente, eles estão saindo das religiões tradicionais e procurando um lugar dessa espiritualidade que eu nomeei, que não é minha nomeação, mas sim de filósofos, de uma espiritualidade laica, ou seja, não religiosa. Como assim uma espiritualidade laica? Viver esses valores, amar ao próximo, os valores do respeito, da inclusão, da tolerância, todos esses valores que sabemos que são importantes na nossa convivência para tornar o mundo um lugar melhor, mais seguro, mais fraterno, mais solidário, mas não se nomeiam como pessoas religiosas, nem são adeptos, nem frequentam religião nenhuma. Então, esse caminho é um caminho aberto a qualquer um, independente até de ter ou não uma religião, ou sequer acreditar ou não em Deus. E eu gostaria de voltar a Emmanuel, porque quando ele diz para a gente, no Consolador, que a salvação é a iluminação, ele dá umas dicas, porque foi perguntado para ele assim, primeiro, se essa autoiluminação pode ser conseguida apenas como uma existência, né, na tarefa de uma existência na Terra. E Emmanuel diz uma frase lindíssima, ele fala assim, que uma encarnação é como um dia de trabalho. Vou repetir. Uma encarnação é como um dia de trabalho. Então, nós temos que ter várias vidas, várias experiências para nós conseguirmos esse processo de autoiluminação. A seguir é perguntado a ele, como iniciar esse processo, então, de iluminação da nossa própria alma? E ele nos afirma que esse esforço individual deve começar com o autocontrole, com o nosso autodomínio, com a disciplina dos nossos sentimentos egoísticos e inferiores e com o trabalho silencioso de exterminarmos as próprias paixões, principalmente o nosso orgulho, principalmente o nosso egoísmo. Então, salvar-se nessa ótica, nessa perspectiva, à luz desses ensinamentos de Emmanuel e contido na codificação, é um processo de autoiluminação que se dá com aperfeiçoamento moral e intelectual, através do estudo e da prática do bem. Então, é algo que está acessível a qualquer pessoa. Há uma frase de Emmanuel também no livro Fonte Viva, no capítulo 139, que ele diz assim, a Terra é nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é ensejo de aprender e auxiliar. Então, percebam que esse processo de autoiluminação, ele é um processo que está ao nosso alcance desde o momento em que nós acordamos
até o momento em que nós vamos adormecer, nas várias interações que nós podemos fazer no cotidiano, e sabemos também, pela orientação dos nossos mentores em diversas obras espíritas, que mesmo dormindo, no desprendimento pelo sono, nós voltamos a nos envolver em atividades. Se escolhemos o bem, atividades do bem. Se escolhemos o mal, infelizmente, atividades voltadas para o mal. Por isso que é muito importante também nós termos esse processo de adormecimento sempre tranquilo, sempre equilibrado, fazendo uma oração, pedindo para nós sermos levados para um lugar de ampliação do nosso entendimento, de estudo, porque qualquer momento da nossa existência espiritual são momentos em que a gente pode crescer, a gente pode evoluir e praticar aquilo que nós sabemos. É interessante também a gente, principalmente conforme você falou inicialmente, no Ocidente, né? Essa ideia trazida, não a ideia, né? A convicção, né, do Deus único que muitas religiões pregam. Se ele é único, é de todos, né? Exatamente. Eu costumo, ele é o Deus dos chineses, dos japoneses, dos europeus, dos sul-americanos. Com nomes diferentes, né? Com nomeações diferentes. Então, a lei... e eu, às vezes, no nosso programa aqui, eu costumo questionar, né? Qual seria a religião de Deus? Porque são tantas, né? Buscando, mas todas são importantes. É bom ressaltar, né, Tânia? Exatamente. Todas as religiões são importantes. São caminhos, elas induzem sempre à prática do bem. Nós é que ainda não estamos praticando, mas a orientação sempre é para o bem, não é isso? Bom, aí eu gostaria de fazer um parênteses, aí uma observação, que há determinadas religiões, determinadas tradições de fé, que elas são muito fechadas quanto a essa ideia. Eu, por exemplo, sei de uma, não vou nomear, porque os companheiros devem saber, que eles já sabem exatamente qual é o número de pessoas que serão salvas no mundo, que é o número de pessoas da religião deles, né? Todo o resto vai para o inferno. E a gente que é espírita, assim como as religiões de matriz africana, como a gente trabalha com a mediunidade, a gente aceita com naturalidade, porque faz parte da nossa constituição como espíritos imortais, nós somos demonizados também. Né? Nós somos vistos como aqueles que também irão para o inferno, porque a gente tem parte com o demônio, por causa da mediunidade. Então, quando você diz assim, que as religiões, todas as religiões levam ao bem, sim, todas pregam o amor ao próximo, a prática do bem, mas tem esse aspecto de cada uma acreditar que só aquela salva, e aí os outros todos vão para o inferno. Isso faz com que o campo fique meio confuso, né? Quer dizer, em quem que a gente vai acreditar? Quem é que está com a razão? Na verdade, o fora da caridade, não há salvação, coloca todo mundo com a mesma possibilidade, mas não são todos os que aceitam, percebe? É preciso uma maturidade espiritual para se aceitar essa ideia inclusiva. Veja que hoje fala-se tanto em inclusão, né? E é uma ideia totalmente inclusiva, aberta a quem quer que seja. Essa ideia e desde a Idade Média, né? Kardec ele trata aí no Evangelho segundo o Espiritismo justamente essa inversão, que desde a Idade Média se pregava que fora da igreja não há salvação, não é isso? Então, ele propôs justamente, fora da caridade, é que não há salvação. Veio justamente substituir, porque conforme todas as religiões, isso aí não é pensamento meu, é do Divaldo, através de Joana de Ângeles, ele diz que todas as escolas de fé, religiões, são inspiradas por Deus para as variadas necessidades humanas. Tem muitas pessoas, irmãos nossos, que ainda têm necessidade de acreditar no inferno, apesar que ele não está fazendo muito sucesso ultimamente, não. Porque se as pessoas acreditassem nele, o mundo até que estaria melhor. A verdade é essa. É uma colocação, né? Mas a gente tem que entender que a visão nossa, que é reencarnacionista, e o espiritismo, né, a reencarnação, ela ocupa um lugar de destaque nos nossos postulados, de uma certa maneira, né? Ela se contrapõe frontalmente a essa ideia salvacionista, conforme são apresentadas por aí, devido a isso. Porque nós é que conquistamos
a nossa salvação. E você começou muito bem esse programa. Muitos dizem assim: Jesus nos salvou. Aí nós poderemos nos questionar. Isso é um texto, vou ler aqui algumas frases, alguns pensamentos. O autor olha, isso foi publicado em 1918. O autor é o Vinícius, pseudônimo de Pedro Camargo, grande educador, escritor, né, espírita. Muito bem, ele diz assim: Jesus vos salvou? Dizeis que Jesus vos salvou, mas está cheio de orgulho no vosso coração? De que então Jesus vos salvou? Dizeis que Jesus vos salvou, mas estáis cheios de avareza no vosso coração. De que então Jesus vos salvou? Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas nutris desejo de vingança no vosso coração. De que então vos salvou Jesus? Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas a inveja amargura vosso coração. De que então vos salvou Jesus? Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas o ódio domina vosso coração. De que então vos salvou Jesus? Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas as murmurações irrompem a cada momento do vosso coração. De que então vos salvou Jesus? Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas a soberba impera arrogantemente no vosso coração. De que então vos salvou Jesus? Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas viveis com dissimulações que são hipócritas. De que então vos salvou Jesus? E assim ele vai trazendo esses questionamentos para nós. Então, Jesus, justamente, ele está colocando aqui, nesse texto, o que realmente a mensagem cristã veio nos dar um norte para buscarmos a nossa salvação, dominando, eu não digo dominando, mas superando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa prepotência. Então não adianta nós estarmos em nenhum templo religioso dizendo que Jesus nos salvou, que Buda nos iluminou, não importa, qualquer segmento, se nós não estamos trabalhando o nosso íntimo. E você é especialista, né, minha amiga, nisso, que eu sei. Bom, Thales, eu acho que a gente deve estar, para encerrar esse bloco, né? Eu só gostaria, enquanto você ia lendo esse excelente texto do Vinícius, eu me lembrei da frase de Jesus que está em Mateus, capítulo 7, versículo 21, que ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, o próprio Jesus, sabendo dessa tendência que a gente tem, ele anunciou isso. E a gente tem que guardar de uma maneira muito clara esse ensinamento, para que a gente não tenha surpresas desagradáveis no futuro. Quer dizer, não basta só se matricular na escola da prática do bem, é preciso praticar o bem, né? Quer dizer, é uma virtude ativa. Não adianta simplesmente dizer eu sou espírita, ou eu sou católico, ou eu sou isso, ou sou aquilo, né? Mas a iluminação, como está? Essa é a grande interrogação para todos nós, né? Como cristãos, como reagimos diante das ofensas, diante das agressões do mundo de uma maneira geral, do nosso posicionamento diante de tantas atrocidades que estamos vivenciando em nossos dias, é o nosso comportamento no grupo social. Porque, normalmente, nós temos uma tendência, né, junto ou dentro dos templos, sejam eles espíritas, seja qual for o segmento, a gente tem um comportamento mais dócil, mais amigável, né? Aí, o importante é esse embate nosso na vida. Aliás, principalmente, como disse Jesus, com os nossos desafetos, né? Esse é o grande desafio nosso, é vencer-nos, não é vencer os outros. Perfeito. Né? Tudo aquilo que o Vinícius, aqui nesse texto maravilhoso, ele nos traz, é para uma reflexão.
Nós dizemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ótimo, nós temos certeza disso. E nós? Temos que perguntar. Não é? Então, são questionamentos que a doutrina espírita e Kardec trouxe, colocou para a espiritualidade superior. Não é? São essas questões e que veio realmente nos trazer essa amplitude, esse entendimento maior. Porque muitos dizem, Jesus nos salvou e tal, tudo bem. Olha só, para nós espíritas, Jesus mostrou o caminho da salvação, que é o seu evangelho. Uma vez assimilado e praticado, não vai dar errado. Agora, não basta o que você falou agora há pouco também, né, Tânia? A gente só saber o capítulo, o versículo, ou igual o espírita, né? Saber lá a questão do livro dos Espíritos. Isso só aumenta a responsabilidade, né? Porque a gente não pode falar, eu não sabia. Isso é verdade. Olha, minha gente, vamos agora para o nosso segundo intervalo e retornaremos com a terceira e última parte do programa e passando a palavra à nossa companheira para ela fazer as suas considerações finais, né? Aí que um tempo bom e encerrando aí os 10 minutos ou 13 minutos que faltarem para a conclusão do nosso estudo do tema de hoje. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Então, queridos amigos, para encerrar a minha participação e dar continuidade aqui, a gente ouvindo a nossa companheira, lembrando que ela falou uma passagem, né, de Jesus, e no final daquele texto de Vinícius, ele encerra assim. No final, ele faz um questionamento. Quereis saber agora por que motivo ainda não vos salvou Jesus? É porque não tendes permanecido na sua palavra, pois escrito está no Evangelho. Se permanecerdes na minha palavra, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos salvará. Se, porém, não permanecerdes na minha palavra, ainda que me digais o que a nossa amiga falou, Senhor, Senhor, eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então não adianta ouvir a palavra simplesmente, não é? Então temos que praticar o Evangelho, não é isso, minha amiga? Exatamente, Juarez. Mas nesses minutos finais, eu gostaria de mostrar a complexidade desse processo de autoiluminação e disso que nós estamos falando aqui. Porque, veja, houve uma época na história da humanidade que muitas atrocidades foram cometidas em nome de Jesus. Então, eu sempre me impressionou muito que os cruzados colocassem a cruz do Cristo e fossem matar crianças e mulheres e pessoas indefesas, sabendo de tudo isso. Sempre me impressionou muito
que em alguns momentos importantes da história da humanidade, as religiões oficiais que divulgam a palavra do Cristo foram incapazes de proteger minorias, foram incapazes de se voltar contra aqueles violentos, aqueles agressores, defendendo os próprios interesses. Então, eu gostaria de observar isso, como que é complexo. A gente, de vez em quando, vê notícias de pastores, padres católicos e até expositores dirigentes espíritas envolvidos em casos de pedofilia. Então, isso não é falta de conhecimento. Vejam só, as pessoas que praticam esses atos, elas praticam no privado, como você falou, né? Sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja, e depois vão para o púlpito pregar o amor ao próximo, pregar o evangelho de Jesus. Então, esse processo ele é um processo muito, muito complicado, muito difícil, se nós não prestarmos atenção de fato. E é por isso que Jesus disse, orai e vigiai e orai. Então, a gente tem que prestar atenção. O que é vigiar? É olhar alguma coisa com cuidado, é olhar alguma coisa com muita atenção, porque pode ser que a gente esteja frontalmente contra o evangelho, a gente não se dê conta disso. Como você disse, a gente vai para a casa espírita, né, falando da nossa seara agora, a gente vai para a reunião pública, fazer palestras, citar questões do livro dos Espíritos, capítulos do evangelho, e nós estejamos errando terrivelmente na nossa relação com o próximo. Quantos de nós não conhecem na casa espírita pessoas que estão ali há 30 anos com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades no trato com o semelhante? O que foi feito daqueles 30 anos? E aí eu me lembro até de um educador que ele dizia, quando a pessoa fala que tem 30 anos de experiência, será que tem mesmo? Ou tem um ano repetido 30 vezes? Né? Então, será que nós congelamos o nosso entendimento, congelamos a nossa atitude e achamos que estamos bem na fita, achamos que estamos praticando? Isso é muito sério. Então, eu convido todos e todas nesse momento a refletirem cotidianamente o quanto que as suas atitudes, o quanto que a sua palavra, o quanto que o seu sentimento está com esse alinhamento. E ok se não estiver o tempo inteiro, porque somos humanos. Nenhum de nós, se fôssemos perfeitos, nós estaríamos 100% alinhados com a lei divina. Mas não somos, então nós vamos errar, nós vamos cair, muitas vezes vamos nos arrepender. E, no final das contas, é aquele saldo do nosso esforço. Lembram da definição do espírita? Aquele que se esforça por domar as suas más inclinações. E o que também está no Evangelho, né? A questão do amai-vos, esse é o primeiro mandamento, instruí-vos, esse é o segundo. Então, evolução, iluminação é processo, só que nesse processo, para que a gente, volta a dizer, não se surpreenda depois que a gente voltar para casa, né? Passar dessa existência para a vida espiritual, para que a gente não tenha surpresas ruins, que a gente, de fato, se pergunte. Vou jogar um dever de casa agora para vocês, que eu fui professora há muitos anos. Pensem quantas vezes vocês admitiram que estavam errados. Quantas vezes vocês, na vida de vocês, ao ter um conflito com alguém, a defender algum ponto de vista, se envolver em alguma coisa conflituosa, vocês depois pararem e pensar assim, o outro que está certo e eu que estou errado. E vocês tiveram a coragem de admitir para outra pessoa um relacionamento até de casal. Então, esse é o ponto nevrálgico que tem a ver com o nosso interesse pessoal, com o nosso orgulho. Se a resposta para esse dever de casa for eu nunca estive errado e eu nunca admiti, porque eu nunca errei, pronto. Aí a gente já tem uma medida do que está faltando nesse processo de autoiluminação, que é difícil. A coisa mais difícil não é só perdoar, é ser perdoado. Porque para ser perdoado, eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que dizer para o meu irmão, eu errei. Mais difícil do que cuidar do outro é ser cuidado. Porque eu tenho que admitir que eu estou fragilizado, que eu estou necessitado, que eu estou na condição de quem precisa. Então, isso é muito complexo. O estudo, a reflexão, a meditação nos ajudam muito nisso. E antes da oração, né, final, que eu acho que a gente vai já emendar para a oração, não sei se Juarez quer
pontuar mais alguma coisa? Não, foi muito bom aí, pontuou muito bem isso aí. Pode dar continuidade. Eu só gostaria de lembrar que Jesus, no sermão profético, isso está em Mateus, no capítulo 25, que é a famosa passagem, né, que existe um rei ali, que seria Deus, né, como Jesus coloca, e o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de beber? Essa passagem é muito conhecida aí, que Jesus fala? Vocês já estão pensando no finalzinho, que eu sei. Jesus diz assim: toda vez que o fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então, que a gente lembre disso no dia a dia, principalmente essa questão dos presos, porque a gente vê também na nossa sociedade brasileira uma recusa em reconhecer que os nossos irmãos que erram são sujeitos de direitos, de dignidade, e as pessoas costumam ter reações que eu olho assim e penso nisso, são pessoas cristãs, defendendo violência, defendendo todo tipo de atrocidades em relação a pessoas que cometeram erros, que nós, no nosso passado espiritual, provavelmente cometemos também. Então, nesse sentido, né, nesse convite que eu fiz a todos e todas que nos assistem e que nos assistirão posteriormente, a gente possa, então, elevar o nosso pensamento a esse nosso amigo querido, que nós possamos trazê-lo à nossa mente, o seu olhar amoroso, aquele olhar que nos perscrutava a intimidade, os nossos sentimentos mais íntimos, os nossos pensamentos, os nossos medos. E esse olhar amoroso que nos dizia sem palavras: você pode, você consegue, você vai evoluir e vai crescer em direção à felicidade e à paz. Ó Jesus querido, ajuda-nos nas nossas imperfeições, ampara-nos na nossa incredulidade, nos momentos em que a nossa fé é vacilante. Ajuda-nos a compreender que apenas a prática do bem selará a nossa felicidade, não só futura, mas também a nossa felicidade, o nosso bem-estar atual. Ajuda-nos a olhar para cada irmão com esse mesmo olhar amoroso. Ajuda-nos a olhar para cada problema como oportunidades de crescimento e de desenvolvimento de nossas virtudes. Assim fica conosco, porque muito te necessitamos e porque muito te amamos. Graças te damos, Jesus querido, por todas as bênçãos. Que assim possa ser. Graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar